Pastor, pode pegar aqui o livro aqui, pastor, para poder... Evangelho de Mateus, capítulo 25. E depois Cantares de Salomão 5:2. Cantares de Salomão, você vai ler na tela. Mateus capítulo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejava todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se a voz do noivo. Ouviu-se a voz. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Até aí. Vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Mais uma vez. Senhor, como é bom estar na tua presença, na tua casa, Pai. Pedimos, por favor, que neste momento o Senhor tome desta palavra, dessa porção da tua palavra, fale conosco. Fale, por favor, Deus, de maneira clara, de maneira precisa, a fim de que saiamos daqui, Pai, diferentes como entramos nesse ambiente, nesse lugar que é a tua casa. Nós pedimos isso, por favor. A palavra é tua, a iluminação é tua, o poder de ministrar é teu. Então, por favor, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Faltou ler um versículo, quero que você leia esse versículo comigo, está na tela aí. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Pode ler mais uma vez? Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. Outra versão diz: eu dormia enquanto meu coração velava. Tema da mensagem dessa noite: uma ardente expectativa. Uma ardente expectativa. Deixa eu te perguntar, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nessa noite, você que está em casa nos acompanhando através dessa live. Deixa eu te perguntar, quais são as suas expectativas de vida? Você fez planejamento de vida? A curto, a médio, longo prazo? Você planejou seus próximos 5 anos, seus próximos 10 anos, seus próximos 20 anos, seus próximos 30 anos? Outra pergunta: quais são as suas expectativas? Ou aquela expectativa que mexe com você?
que sacode você, que mexe com as suas entranhas. Você tem expectativa na vida? Porque uma pessoa que está bem consigo mesma, sobretudo com Deus, ela tem sempre expectativa. O crente tem sempre expectativa. O crente está sempre esperando algo novo acontecer. A renovação espiritual faz parte da vida de um cristão. Tem sempre algo novo de Deus para nós. Tem sempre algo novo de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero dizer a você nessa noite que você deve ter expectativa no seu coração, deve criar expectativa no seu coração, porque Deus é um Deus que faz sempre algo novo. Deus é Deus que sempre renova. Pastor Valmir gosta de dizer que o prefixo preferido de Deus é re. Deus renova, recupera, reinicia. Deus é um Deus que restaura. Só tem um re que Deus não gosta. É o reclamar. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. E por acreditarmos nesse Deus que faz nova todas as coisas, nosso coração tem que ter sempre a expectativa de algo que Ele vai fazer na nossa vida. Eu tenho expectativa no meu coração, muitas expectativas. E eu creio nessas expectativas, porque elas são colocadas no meu coração por Deus, pelo Senhor. Então, se as suas expectativas elas estão em Deus, pode ter certeza, Deus não vai te frustrar. As suas expectativas serão transformadas em realidades, para a glória do Senhor. Amém? O texto que nós acabamos de ler está dentro do sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus. Tiago está percebendo que não está saindo som aqui, Tiago? Não está saindo som aqui, não. O seu teclado, não? Ah, tá. Então eu que... Desculpa, Tiago, perdão. Eu estou pensando que ele não está percebendo que não está saindo som. Desculpa, Tiago. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um dos blocos de ensino de Jesus que estão contidos no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 3 blocos de ensino. Jesus está ensinando o tempo todo. Aliás, o que Jesus mais fez na vida dos seus discípulos foi ensinar. E dentro do Evangelho de Mateus nós temos 3 blocos de ensino que são assim, fantásticos. O primeiro bloco de ensino de Jesus está no Sermão do Monte. O segundo bloco de ensino de Jesus são as parábolas do reino. E o terceiro bloco de ensino de Jesus é esse aqui, contido no capítulo 24 e 25 de Mateus, que é o sermão escatológico, ou o sermão profético de Jesus, que é quando ele vai falar para os seus discípulos quando será, ou como serão, ou como seriam as últimas coisas, e como estão acontecendo as últimas coisas. Repare, não agora, mas depois você repare, por favor, na sua Bíblia, que entre esse texto que nós acabamos de ler, ou seja, a parábola das 10 virgens, antes dela, o que nós temos? Nós temos o sermão dos servos fiéis, do Senhor com os servos fiéis. E depois dessa parábola nós temos a parábola dos talentos. As 3 estão interligadas umas às outras. E nas 3, há um indicativo de um Senhor que está esperando da nossa parte alguma resposta. Pode ler as 3 parábolas que você vai reparar, você vai perceber exatamente isso. Nas 3 você vai ver que o Senhor está sempre esperando de nós alguma resposta. Por exemplo, na parábola dos talentos, o Senhor está esperando que nós multipliquemos os talentos que Ele nos dá, ou que Ele nos deu. Então, o Senhor está sempre esperando algo da nossa parte. Podemos dizer que Deus tem expectativa a nosso respeito? Sim, claro. E essa parábola, ela trabalha algo na sua individualidade. Se eu pudesse definir essa parábola em uma palavra,
A palavra que define essa parábola, muito embora ela seja uma parábola, ela está dentro do sermão escatológico e profeta Jesus. E se fôssemos definir essa parábola em uma palavra, a palavra é vigie. Esteja atento. Fique com expectativa. Crie expectativa. Vigie. Você percebe que essa parábola, ela vai falar de um momento de casamento. E o casamento judaico é completamente diferente do nosso. O casamento judaico, a festa durava aproximadamente 7 dias, uma semana. E o ápice do casamento é quando o noivo, ele entrava para dentro da sua casa com a sua noiva. Agora não noiva, esposa. Aliás, algumas versões que nós lemos não diz noiva, noivo, diz esposo. E nesse momento em que o noivo ou o esposo e a esposa ia para casa, depois do casamento, havia um cortejo. Ou melhor, havia, como fizemos aqui para receber os meninos que foram ao TIM, as pessoas iam às ruas celebrando porque um casal acabara de casar-se. Era festa. Os rabinos dizem que nesse momento até mesmo quem está trabalhando na lei, eles precisavam parar para celebrar a festa. E nesses casamentos judaicos sempre havia aquelas moças, havia as virgens, as moças, que elas tinham a responsabilidade de iluminar o caminho, se fosse à noite. Geralmente era à noite. Daí a gente entende o tipo de casamento que Jesus está usando aqui nessa parábola. Nós vamos então entender o contexto dessa parábola. E eu chamo a sua atenção para as 10. 5 delas são prudentes, 5 delas imprudentes. Em algumas versões vão dizer que 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Quando a Bíblia está falando de prudência, está falando de sabedoria. Logicamente, se a Bíblia está falando de imprudência ou de loucura, está falando da falta de sabedoria. Perceba que as 5 prudentes, elas estavam com expectativa no coração. A expectativa do casamento. Pastor, essas 5 virgens prudentes representam a igreja? Ou a noiva? Não necessariamente, diretamente a noiva. Mas representa sim o comportamento da noiva. Repare que a noiva está em oculto no texto. Aparece só um noivo ou um marido. Ela está em oculto. Mas as 5 prudentes, no sentido de comportamento, sim, representa a igreja. Como assim, pastor? As 5 prudentes nos representam no sentido de que nós precisamos colocar em nosso coração uma ardente expectativa pela chegada do noivo. Eu sei que é difícil a gente entender isso e criar uma expectativa no nosso coração de algo que vai interromper a nossa vida aqui na terra. Logicamente que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm muito essa expectativa, porque as suas expectativas, elas são na horizontal. Sabe aquele carro que você tanto quer? Aquela casa que você tanto sonha em reformar? Aquela promoção que não chegou ainda, mas você está esperando? Que é bênção do Senhor e que você não deve deixar de ter expectativa no seu coração por tudo isso. Mas sabe quando a Bíblia vai falar do Jesus que foi ao céu e que disse para os seus discípulos que voltaria, e que o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, os pais da igreja falam sobre isso.
Os primeiros cristãos da era do cristianismo, eles vendiam suas propriedades porque acreditavam que Jesus voltaria logo. Nós temos uma carta, a carta aos Tessalonicenses, que Paulo vai corrigir esse problema. Eles chegavam a vender tudo que tinham, porque já nada faz sentido nessa terra. O que nós queremos é que o nosso Jesus volte e nos leve para o céu. Eu venho aqui nessa noite falar para a noiva de Jesus. Essa semana toda essa palavra ardeu em meu coração. E hoje eu falo à noiva de Jesus presente aqui nesse lugar. Hoje eu venho falar ao coração da noiva. E hoje eu venho falar ao coração daquele texto de Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu estou esperando meu noivo bater a porta. Eu venho falar nessa noite a uma igreja que vive as expectativas da terra, porque são bênção do Senhor. Mas eu venho falar nessa noite a uma noiva que tem a expectativa maior do que as coisas da terra. Eu venho falar nessa noite a uma noiva que tem a expectativa do céu, que tem a expectativa do arrebatamento, que tem a expectativa do seu corpo ser transformado em um corpo de glória. Eu venho falar nessa noite a uma noiva que está esperando o retorno do noivo. Eu só espero que nessa noite você possa arder seu coração, porque os últimos acontecimentos estão nos dizendo claramente que a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai ter o maior dos acontecimentos da história. Sabe aquele crente que você viu sepultando, que você chorou, que você derramou lágrima, seu ente querido ou não, irmãos que nós choramos as perdas deles, que seus corpos estão enterrados aqui no cemitério da nossa região ou em outro lugar qualquer. Sabe esses irmãos? A qualquer momento os corpos deles sairão dos túmulos e eles serão transformados em um corpo de glória. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro com o Senhor nas nuvens. Essa deve ser a nossa expectativa, meus irmãos. Eu volto ao texto de Cantares. A sulamita está dizendo: eu estou dormindo, mas o meu coração está velando, está esperando. A qualquer momento ele vai bater na porta. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta algumas características daquele que tem uma ardente expectativa no coração. Eu só espero que essas características estejam em você nessa noite. Características de quem vive uma ardente expectativa. A primeira delas: quem vive uma ardente expectativa, sua lamparina está acesa. Você pode ler para mim aí? 1, 2, 3. O versículo 1 está dizendo exatamente isso. 1 e o 3. Dez virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E aí há a separação entre as prudentes e as loucas. Versículo 3 diz que as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. É óbvio que o versículo 1 está dizendo que as 5 prudentes, suas lâmpadas estavam acesas. O caminho para o noivo chegar estava iluminado. Eu não sei se você sabe, espero que sim. Jesus diz que nós somos luz desse mundo. Jesus diz que quem está nele jamais andará em trevas. Eu não sei se você sabe, mas há uma identificação espiritual entre você e Cristo. Há uma luz dentro de você.
É claro que a luz não é sua, a luz é de Cristo, porque Ele é a luz. Pastor, o que significa ter lâmpada acesa? Ou você nunca mais canta o cântico, ou você vai cantar de verdadeiramente, com entendimento a partir de agora. Sabe o cântico que nós cantamos aqui? Como é que é? Como é que é? Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Pode continuar cantando. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só mais essa frase. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Pastor, o que significa lâmpada acesa? O que significa lâmpada ou lamparina acesa? Diga comigo. Lâmpada acesa é espírito preparado. Mais uma vez, lâmpada acesa é espírito preparado. Meu irmão, o seu espírito foi vivificado por Jesus. O seu espírito tem a função de ter comunicação com Deus, adoração com Deus e relacionamento com Deus. Eu disse, ou você nunca mais canta esse cântico, ou você vai cantar com entendimento a partir de hoje. Ter a lamparina acesa é ter o seu espírito preparado. Preparado para quê, pastor? Preparado para o encontro. Aliás, para os encontros e para o encontro. Ter a lâmpada acesa ou a lamparina acesa é ter o meu espírito, o seu espírito, espírito com letra minúscula, porque é o meu espírito e o seu espírito ligado com o Espírito Santo de Deus o tempo todo, preparado para os encontros no plural e para o encontro. Pastor, como assim? Os encontros, porque o seu espírito, quando ele é treinado, quando ele é moldado, quando ele é treinado na presença do Espírito Santo de Deus, você tem expectativa dos seus encontros diariamente com o Senhor. E cada vez mais você treina o seu espírito esperando que ele chegue. O encontro. Nosso espírito precisa estar pronto para o encontro. É inadmissível alguém que se diz discípulo de Jesus e o seu espírito está quase que se apagando. Sua lamparina precisa estar acesa, irmão. Seu espírito está pronto. Olha o que Jesus diz no Getsemane. Na verdade, a carne é, mas o espírito está. É isso que ele quer dizer. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto para quê? Pronto para ter comunhão com Deus. Pronto para adorar a Deus. Pronto para ter relacionamento com Deus. Pronto para ter encontro com Deus todos os dias, em qualquer lugar. E pronto para aguardar o dia do grande encontro. Eu espero que a partir de hoje você cante esse cântico como você nunca cantou, ou nunca mais você cante ele. Porque se você não treina o seu espírito, se o seu espírito não é um espírito maleável, sensível ao Espírito Santo, deixa eu dizer, irmão, não cante essa canção nunca mais na sua vida, até o dia que você de fato ter o seu espírito maleável, sensível, seu espírito ligado com o Espírito Santo de Deus, e seu espírito pedindo ao Espírito Santo: fala comigo, Espírito, fala comigo, Espírito, fala ao meu espírito, fala ao meu espírito, me visita, Espírito Santo, me enche, me usa para a glória de Deus Pai. Você está entendendo isso? Levanta a mão quem está entendendo. Deixa eu ver quem está entendendo aqui, ó. Agora você canta. Estou só te esperando, vem, vamos
vamos dançar. Maranata, Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Em nome de Jesus Cristo, mergulhe o seu espírito na presença de Deus. Diga com todo carinho para o seu irmão, pergunta a ele: sua lâmpada está acesa, irmão? Aleluia, aleluia. Lâmpada acesa é espírito pronto. Quantos querem aprontar o seu espírito para o grande encontro nessa noite? Cadê a noiva que quer aprontar o espírito para o dia do encontro aqui? Levanta a mão. Aplauda bem forte ao Senhor, porque o nosso espírito está pronto para o encontro. Aleluia, aleluia. Quem tem ardente expectativa, o espírito está sempre pronto. Aí quando a carne vai tentar lutar contra o espírito, a carne não prevalece, a carne não vence. E por que a carne não vence? Porque o espírito está pronto. Diga comigo: a carne não vence um espírito pronto. Você pode dizer mais forte? Diga: a carne não vence um espírito pronto. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, quem tem uma ardente expectativa é sempre prudente. Por isso, nunca falta azeite. Você pode dizer isso comigo, por favor? 1, 2, 3. Percebeu o texto? As 10 virgens fizeram uso do azeite. As 10 virgens sabiam que era vital ter o azeite. E você sabe bem que o azeite é combustível. Lá no Antigo Testamento, o azeite, que era o primeiro que saía da prensa, ele era usado para ungir reis, profetas, sacerdotes, e também para ser colocado no candeeiro ou no candelabro, para que o candeeiro ou o candelabro pudesse iluminar o chamado lugar santo do tabernáculo ou do templo de Salomão. E quem enchia as 7 pontas do candeeiro eram os sacerdotes. Nunca poderia faltar azeite no candelabro, porque se faltasse azeite no candelabro, ele não iluminava o lugar santo. O texto está dizendo para nós no versículo 3 que as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. E você sabe bem que azeite é símbolo do Espírito Santo. As loucas não levaram azeite, e essas outras virgens também levaram suas lâmpadas. Mas o que vale uma lâmpada sem azeite? O que Jesus quer dizer com isso? É simples. O azeite faz a diferença. O Espírito Santo faz toda a diferença. Vou citar pela 15ª vez
20ª vez, eu não sei quantas vezes já citei essa frase e vou citá-la novamente. Francian: se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar, atravancar a obra da igreja, o avanço do reino, eu levaria os crentes a negligenciar o Espírito Santo. A diferença dessas 5 prudentes ou sábias e das 5 loucas é que 10 tiveram a preocupação, a prudência de não deixar faltar azeite. Meu irmão, faz parte da nossa natureza enquanto discípulo de Jesus, a prudência de não deixar faltar a presença do Espírito Santo. É uma questão de prudência de todos nós, renovar a nossa vida com a pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer, na 2ª carta aos Tessalonicenses, que aquele que impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra por causa da igreja. O Espírito Santo desceu na terra por causa dos discípulos e para usar a vida dos discípulos. Portanto, meu irmão, ser prudente é não deixar faltar o azeite, é não deixar faltar a presença do Espírito Santo. Quem vive uma ardente expectativa sempre renova o azeite. Ou seja, quem vive uma ardente expectativa sempre renova a sua intimidade, o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Você conhece a história de Abraão, que chamou seu servo Eliezer e pediu para Eliezer fazer um juramento, que ele fosse à terra da sua parentela buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Então Eliezer fez um juramento dizendo que ele voltaria com a noiva para o seu senhor Isaque. Eliezer levou consigo servos e 10 camelos cheios de ouro, de prata, de colares, e foi na casa de um homem chamado Betuel, e lá encontrou no poço uma jovem. E ele fez uma oração: Senhor, me ajuda a encontrar a esposa do meu senhor, e que eu a veja servindo. Quando ele chega à terra de Betuel, ele encontra essa jovem tirando água do poço. Eu vou encurtar a história porque eu sei que você conhece, porque você tem vida devocional e frequenta a escola bíblica. Ele então diz: pode me levar a seus pais? Ela o leva até os seus pais. E lá ele enche essa jovem de joias, de ouro, de prata, colares. E então ele leva essa jovem chamada Rebeca para encontrar-se com o seu senhor Isaque. Essa história tem um tipo. Isaque tipifica Cristo, Rebeca tipifica a noiva, Abraão o pai, que envia o Espírito Santo por causa do noivo para preparar a noiva para o encontro. Como assim preparar a noiva? Dando a ela joias preciosas, dons espirituais, habilidade, capacidade e sobretudo a confiança no Espírito Santo, tipificado por Eliezer, de que ele, o Espírito, estava levando a noiva para se encontrar com o noivo. Presta atenção no que eu vou te falar agora, em nome de Jesus. Se você é noiva, você vai entender e o seu coração vai arder. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer nesses dias? Ele quer te preparar. Ele quer te encher de joias, de pérolas preciosas. Calma, não é ouro,
não é rubi, não é diamante. São dons espirituais, habilidade, capacidade, sabedoria, discernimento. O Espírito Santo quer preparar você para se encontrar com o noivo. Então seja prudente. Seja prudente, não deixe faltar azeite na sua botija, não deixe faltar a presença do Espírito Santo na sua vida, porque a qualquer momento o noivo vai estar batendo nas portas, esperando você para o encontro. No nome de Jesus, meu irmão, não deixe faltar azeite na sua vida, não deixe faltar o Espírito Santo na sua vida. Posso ouvir um amém? Então diga comigo. A igreja, a noiva, tem expectativa, e por isso ela não deixa faltar a presença do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo. Amém? Não saia daqui nessa noite sem renovar o azeite na sua vida. Não saia desse culto sem renovar a sua intimidade com o Espírito Santo, porque Ele está preparando você para o grande dia, para o dia do encontro. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Posso ouvir um louvado seja o nome do Senhor? Posso ouvir um aplauso em nome de Jesus por isso? Eita glória! Terceira característica de quem tem uma ardente expectativa: quem vive uma ardente expectativa não se descuida. Comigo, 1, 2, 3. Quem vive está no texto. Às 10 vão dormir. Às 10 vão descansar. Às 10 tosquinejam, cochilam e dormem. Natural de quem está esperando. Dormiram. Porém, 5, elas não só dormiram, elas não só descansaram, elas se descuidaram. E como descuido, não estavam preparadas para o grande dia, para a chegada do noivo. Meu amado irmão, esse texto tem duas advertências que são pesadas para nós. Primeiro, adverte-nos de certas coisas que não se podem obter no último momento. Tem coisa que você não vai conseguir no último momento, porque não vai dar tempo. Elas até tentaram, mas já era tarde demais. Esse texto também tem uma outra advertência pesada. Qual a advertência? Pedir emprestado. Diz o texto no versículo 9 que as 5 prudentes disseram: não, não vamos dar do nosso azeite, não vamos emprestar do nosso azeite. Há certas coisas que devemos ganhar ou possuir, que não podemos abrir mão de forma alguma, não podemos nos descuidar. Igreja aqui presente nessa noite, não se descuide. O diabo, que é o vosso adversário, anda ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Um descuido seu, e você pode ter grandes perdas. Descanse em Cristo, mas não se descuide. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua devoção, cuide do seu ministério. Não se descuide daquilo que é essencial na vida de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo.
dormia, mas o meu coração vigia. Vela. Quem tem expectativa no coração, não se descuida. Acorde amanhã pela manhã. Prepare o seu dia. Peça a Deus para abençoar todo o seu dia. Peça a Deus para fazer milagre no seu dia. Mas por favor, não se descuide. Não se descuide. Cuide da sua devoção. Cuide do seu relacionamento com Deus, meu irmão. Cuide. Não se descuide. Porque a vinda de Cristo está chegando. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, em nome de Jesus, o que você vai fazer hoje? E todos os dias, você vai cuidar da sua lamparina. Você vai cuidar do seu azeite. Você vai cuidar das suas vestes. Por quê? Tem um encontro vindo por aí. Tem um Senhor vindo buscar a sua igreja. Está bem perto disso acontecer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém. Em último lugar, quem vive uma ardente expectativa não negocia a sua santidade. Vamos juntos? Quem vive uma ardente expectativa não negocia a sua santidade. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de nos falte a nós e a vós, e diz antes aos que vendem: comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aos que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Repare a primeira linha do versículo 9. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Em outras palavras, elas estão dizendo: nós não vamos descuidar daquilo que recebemos. Em outras palavras, elas estão dizendo assim: nós vamos dizer não àquilo que vai nos faltar. Santidade, ou melhor, santificação, exige muito mais não da nossa parte do que sim. A gente tem que dizer não muitas vezes na nossa vida. Aliás, uma pessoa bem educada, os filhos raiz, ouviram muito mais não do que sim. Quem ouviu muito mais não do pai e da mãe? Levanta a mão aí do que sim. Quem levantou? Levanta a mão. Quem ouviu muito mais não do que sim? Levanta a mão. Isso aí. Santificação exige ouvir não. Não. Não abra esse site, não abra esse vídeo, não ouça essa música, não ande com essa companhia. Não negocie a sua pureza, não negocie a sua santidade. Você é santo, você é santa. Mas como é uma igreja santa? Como é uma noiva santa? Isso aqui daria uma outra mensagem, eu vou apenas citar para você. Como é uma igreja santa, uma noiva santa? A história de Salomão com a Sulamita vai nos responder. Diz a história, por trás da história, que Salomão resolve buscar uma noiva, ou encontrar uma noiva. Então, ele sai do seu palácio, ele veste de pastor, ele deixa a sua coroa, deixa o seu cetro, deixa a sua indumentária de rei, monta num cavalo, simples, e vai ao campo buscar uma noiva.
vestido de pastor. E lá ele encontra uma jovem, a Sulamita. E como que ele a encontra? Primeiro, queimada pelo sol do deserto. Segundo, pisando no lagar. Terceiro, vestes sempre limpas. Quarto, atenta ao toque da trombeta. Ele olha para a Sulamita. E a própria história, ou melhor, o próprio texto de Cantares vai nos dizer o que significa o encontro de Salomão com a Sulamita, o casamento de Salomão com a Sulamita. Ele olha para a Sulamita e isso lhe chama a atenção. O que chama a atenção é que ela é queimada pelo sol do deserto. Assim é a noiva de Cristo, queimada pelo sol do deserto. Como assim, pastor? A noiva é queimada pelo sol do deserto? Sim, ela passa pela prova, pelos desertos. E ela vence as provas dos desertos, porque ela é santa. A igreja santa, ela é queimada pelo sol do deserto. Ela passa pela prova e ela vence a prova dos desertos. Posso ouvir um amém? Mas além disso, ela pisa no lagar, ou seja, ela está trabalhando. Assim é a igreja, ela está pisando no lagar, ela está trabalhando. Você sabia que a igreja trabalha na terra, a noiva trabalha na terra e o noivo trabalha no céu? Você sabia disso? Que exatamente nesse momento da história, a noiva está trabalhando aqui e o noivo está trabalhando lá. Eu provo para você pela Bíblia. Enquanto nós estamos pisando no lagar, trabalhando, fazendo a obra, ganhando pessoas para Cristo, evangelizando, discipulando, cuidando de gente, abraçando gente, transformando gente, amando gente. Enquanto estamos trabalhando aqui, pisando no lagar, o noivo está lá em cima, fazendo o quê? João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar-vos lugar, para quando eu estiver, estejai vós também. Enquanto estamos trabalhando aqui na terra, pisando no lagar, a nossa santidade nos leva a trabalhar aqui na terra. O noivo está preparando a casa lá no céu para nós. Aleluia. A noiva trabalha na terra e o noivo trabalha no céu, até o dia que o noivo e a noiva vão se encontrar para as bodas do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Então diga com muito carinho para o seu irmão assim: irmão, pisa no lagar, trabalha. Eita glória. Mas além de pisar no lagar, ela tem as suas vestes sempre limpas. Elas são salpicadas pelo suco da uva, mas não são sujas por nenhuma poeirinha. As nossas vestes são santas. Aliás, eu abro um parênteses para dizer que crente se veste de maneira santa, amém? Não, o amém foi muito fraco. Crente se veste de maneira santa, amém? Isso não quer dizer que você não precisa, não fuja da moda. Seja, vista-se legal na moda. Compra aí um jacaré legal, se você puder comprar um jacaré. É jacaré ou crocodilo? Eu não sei se é jacaré ou crocodilo. Não tem problema se eu usar jacaré não. Pode me dar de presente um jacaré que eu vou ficar muito feliz. Não há problema. O passarinho, tem um passarinho? Eu ganhei um passarinho. Pastor, me deu um passarinho. Um tênis de um passarinho. Não há problema nisso não, irmão. Tranquilo. Mas crente, igreja santa, ela se veste de maneira santa. Fecha o parênteses aí. Vou abrir de novo. Se veste de maneira santa, fala como pessoa santa. Amém? Aí fecha mesmo. A Sulamita estava com as suas vestes salpicadas pelo trabalho, salpicadas pelo suco da uva, pelo derramar da uva, pela imprensa da uva. Mas as suas vestes estavam limpas, não tinha sujeira. Não há sujeira em nós. Não pode ter sujeira em nós. Nossas vestes estão salpicadas pelo sangue da cruz, salpicadas pelo sangue de Jesus e limpas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja santa. Amém, noiva.
Mas além disso, ela estava atenta ao toque da trombeta. Por quê? Porque ela sabia que a qualquer momento alguém iria chegar para resgatá-la. A história diz que Salomão sai dos campos e volta para o palácio. E um dia ele volta. Só que agora ele não está mais vestido de pastor. Ele agora coloca a roupa de rei, a coroa de rei. O cavalo dele é o cavalo do rei. E quando ele vai entrando nos lagares, no campo, uma trombeta é ecoada. E essa trombeta estava anunciando que o rei estava chegando para levar a sua noiva. Eu não sei se você entendeu essa história. Eu não sei se você compreendeu o que significa a história de Salomão com a Sulamita. Eu não sei se você entendeu se essa história tem a ver com alguma coisa com a história de um homem que se fez carne e tabernaculou entre nós, de alguém que despiu da sua glória e deixou a sua glória e se vestiu e veio aqui em forma de pastor, de sumo pastor, e aqui na terra ele pagou o preço por alguém. Não sei se você conhece essa história de um Senhor que deixou a sua glória e veio aqui na terra e se fez homem como nós, e ele morreu, ele deu a vida para que a sua noiva pudesse ser exatamente assim, ou seja, queimada pelo sol do deserto, pisando no lagar, com as vestes brancas salpicadas pelo sangue dele. Eu não sei se você conhece essa história de um Senhor, de um pastor, sumo pastor, que ele tem o seu coração voltado para a sua noiva, e que esse pastor voltou para o céu e recebeu de volta a glória, e os portões celestiais se abriram, ó portas abertas, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu não sei se você sabe que esse Senhor que veio primeiro em forma de pastor, ele está se preparando. Ele agora não vai vir mais como pastor, ele virá como rei. Ele pegará a sua noiva, queimada pelo sol do deserto, que pisa no lagar, que trabalha, que serve, que é santa e que está apenas esperando o toque da trombeta. E quando a trombeta ecoar, o noivo vai descer como rei e encontrará com a sua noiva nos ares, nas nuvens, para que todo o sempre possamos agora, o noivo e a noiva, habitar com ele na eternidade. Se você entendeu essa história, se você entende que a história de Salomão com a Sulamita é a história de Jesus conosco, levanta a sua mão e dê um glória a Deus bem alto e aplauda ele bem forte. Louvado seja ele, aleluia, eita glória. Agora você entendeu por que as 10 virgens estão dizendo: não vou negociar. Se quiser, vai lá comprar. Só tem um detalhe: você vai encontrar alguma coisa aberta meia-noite? Tem muita gente enganada por aí, achando que vai comprar presença de Deus, achando que vai comprar unção, achando que vai comprar sabedoria, discernimento à meia-noite. À meia-noite a porta fecha. Meia-noite não é hora de comprar. Meia-noite é hora de velar, de esperar o noivo despertar para o grande encontro. Não adianta você tentar comprar, porque você não vai encontrar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo duas coisas. O texto diz duas coisas terríveis: não tinha mais azeite para comprar, e segundo, as portas se fecharam. Terrível. É terrível olhar para essa parábola contada por Jesus. E a minha Bíblia é aquela que Jesus fala, letra vermelha. Não sei se a sua é. Aqui é só Jesus falando, não tem ninguém falando, é só Jesus falando, é só ele ensinando para os discípulos. É terrível olhar para a Bíblia, ou melhor, é terrível ler, meditar e entender Jesus dizendo: não tem como comprar. É terrível ouvir Jesus dizer:
as portas estão fechadas. Esse dia vai chegar. Só que a noiva, está escrito aqui no texto, que as 5 virgens entraram para a festa. E como eu disse a você no começo, a noiva está oculta no texto. E por que ela está oculta? Porque ela já está dentro, nas bodas do Cordeiro. Na perspectiva de Jesus, a noiva já está dentro da casa. Por isso que ela está oculta no texto. Na perspectiva de Jesus aqui, a noiva só está preparando, ou melhor, só está esperando as bodas do Cordeiro, a festa. Porque o casamento já aconteceu. E eu termino essa mensagem fazendo uma pergunta para você, meu irmão, ou uma pergunta que pode se desdobrar. Se você tivesse a certeza que Jesus levaria a sua igreja amanhã, a pergunta é: o que você mudaria hoje na sua vida? Vou fazer essa pergunta de novo. Se você tivesse a certeza, claro que você não tem, nem eu tenho, ninguém tem, mas se você tivesse a certeza de que Jesus voltaria amanhã, o que você mudaria agora na sua vida, hoje? O que você mudaria hoje, agora, na sua vida? Muito embora nem eu, nem você, nem os anjos sabemos quando acontecerá o arrebatamento da igreja, uma coisa nós sabemos: ele vai acontecer. Então, você não pode se preparar amanhã, você tem que preparar hoje. Então aquilo que precisa mudar, não pode mudar amanhã, tem que mudar quando? Hoje. Você não pode sair daqui hoje frustrado, desanimado. Você tem que sair daqui hoje com seu coração ardendo. Porque assim é a noiva. Ela está com o coração ardendo, com expectativa. Mas pastor, se Jesus não levar a igreja amanhã, a expectativa é a mesma. Jesus pode não nos arrebatar amanhã, mas amanhã Ele vai visitar você. Quer dizer, se você chamar por Ele, se você buscar por Ele, Ele vai visitar você amanhã. Então a sua ardente expectativa deve ser pelo seu encontro diário ou pelo nosso encontro eterno com Ele. Você está entendendo? Amém? A sua expectativa tem que ser a mesma, ou para o seu encontro com Ele amanhã ou hoje, ou para o grande encontro onde todos nós estaremos nas nuvens. E aqui vou terminar. Eu vou terminar em Atos 1 e você não precisa ler o texto comigo. Atos 1 diz que Jesus está subindo aos céus. E os discípulos estão olhando Jesus subindo aos céus. E de repente 2 varões se apresentam aos discípulos e dizem: por que vocês estão olhando? O Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. E sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? A última palavra que Jesus disse aos seus discípulos, a última. Eu vou dizer as 2 últimas palavras que Jesus, as 3 últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, e termino nas 3 últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos. São 3 palavras que tem que arder no seu coração todos os dias. Primeiro delas: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou falar de novo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está com Jesus, levanta a mão aí. Diga assim: eu sei que o meu Senhor está comigo até o grande dia. Amém? A segunda palavra que Jesus disse antes de ir aos céus: portanto, ide
por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Resumindo, a segunda palavra que Jesus diz é: portanto, ide e façam discípulos. Quantos já são discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão. Então diga assim: eu vou obedecer Jesus e vou fazer discípulos. Amém? A última palavra que Jesus disse antes de ser ocultado nas nuvens: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A última palavra que Jesus está dizendo é: fica aqui em Jerusalém, não sai daqui não, porque daqui a 10 dias Ele vai descer, vai encher vocês de poder, e vocês vão pregar o Evangelho e testemunhar de mim em todas as partes do mundo. Ei, irmão, nesse tempo o Espírito Santo está impulsionando a igreja a ganhar o mundo, a ganhar o mundo. Eu vi um vídeo essa semana de uma adoração na Holanda, que a minha alma vibrou, uma multidão louvando o Senhor na Holanda. Holanda é um país que foi berço do protestantismo, e a Holanda hoje é um país onde a prostituição, as pessoas, elas ficam em vitrines, se oferecendo para os homens. E quando eu vi aquele vídeo das pessoas louvando a Deus da Holanda, o meu coração vibrou, a minha alma vibrou e disse: louvado seja o Senhor, ainda tem chama do Espírito Santo, mesmo lugar onde o pecado tomou conta. Louvado seja o Senhor. Ei, meu irmão, o Espírito Santo quer encher você nesse tempo, para que você possa ir e testemunhar em nome dEle, em nome de Jesus. Faça isso. E eu termino falando sobre a nuvem. Aleluia. Essa nuvem de Atos 1:8. Sabe essa nuvem de Atos 1? Atos 1:8, não, Atos 1. Essa nuvem que ocultou Jesus, essa nuvem que foi o último instante que os discípulos olharam e de repente ele não se viu mais, a nuvem ocultou. Pois bem, vai ser lá o encontro, nas nuvens. A nuvem que ocultou Jesus vai ocultar a igreja desse mundo. Você não entendeu não, né? É porque eu acho que não falei direito, por isso que você não entendeu. A nuvem que ocultou o nosso Senhor vai ocultar a igreja, porque o encontro do noivo com a noiva será nas nuvens. Os que sairão do túmulo primeiro irão para lá. A alma vai descer debaixo do trono. Quinto selo de Apocalipse. As almas dos santos estão no quinto, debaixo do trono, só esperando esse momento. Então o corpo vai se encontrar com a alma que está debaixo do trono. E nós, os vivos, e eu creio nisso, ainda que seja velhinho, eu creio nisso. E nós, os vivos, num abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo, o meu corpo, o seu corpo será transformado em um corpo glorioso. E então as almas que estão debaixo do altar descerão até as nuvens, e nós subiremos até as nuvens e encontraremos com o nosso noivo nas nuvens. Essa é a nossa ardente expectativa. Aleluia. Eu volto à pergunta: se você soubesse que isso aconteceria amanhã, o que você mudaria na sua vida hoje? Eu quero duas coisas de você no nome de Jesus. Primeiro, eu quero que você responda a mensagem que você ouviu, se preparando ou para o seu encontro devocional de amanhã, ou para o nosso encontro eterno com o nosso Senhor.
Segundo, eu quero que você saia daqui com o coração ardendo. Eu quero que o seu coração se acalme hoje. Tire a angústia, tire a preocupação, tire a dor. Tire qualquer dificuldade que está no seu coração. Tire o pecado. Aliás, você não, quem tira é Jesus. Mas coloca sobre ele o pecado, ele vai tirar. Porque você precisa sair daqui hoje com o seu coração com expectativa. Que nem Cantares. Você vai dormir daqui a pouco. Daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas você vai dormir. Mas você vai dormir, o seu coração vai continuar velando. Porque a qualquer momento ele vai bater a porta. Aleluia. Eu espero de você essas duas coisas agora. Que você responda a mensagem e que você mude alguma coisa que você precisa mudar hoje, porque amanhã vai ser dia de encontro. Irmão, eu estou te afirmando que amanhã tem encontro com Jesus. Só não vai ter se você não quiser. O primeiro encontro só não vai ter se você não quiser. Se você quiser, amanhã vai ter encontro. Você vai se encontrar com Ele no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no seu trabalho, no horário de almoço, não sei que hora e que lugar. Se depender de Jesus, Ele vai estar te esperando. Então coloque expectativa no seu coração, porque amanhã é dia de encontro com Jesus. Ei, me ajuda aí, irmão. Se você quiser se encontrar com Jesus, se prepara hoje. E segundo, não vai para esse encontro sem o seu coração arder. Deixa seu coração arder. Deixa seu coração queimar. Você é noiva. As irmãs sabem, a casada sabe o que eu estou falando, né? Os noivos também, mas as noivas, que expectativa. Irmão, eu não sei quantos casamentos eu já fiz na vida. Louvado seja o Senhor por cada casamento que fiz. E eu não tenho como agradecer ao Senhor o privilégio de fazer casamento. Não sei quantos casamentos eu fiz, perdi a conta. Sexta-feira fizemos pastor, qual o nome da noiva, pastor? Fala o nome da noiva, pastor. Ah, se acertou agora, né? Do caso da Ana Lúcia. Irmão, eu não sei quantos casamentos eu fiz, mas de todos os casamentos que eu fiz, sabe uma coisa que eu nunca esqueço? Sabe qual a que me chama mais atenção? É quando a noiva entra. O sorriso é diferente. Os passos são diferentes. Umas choram, todas tremem. E eu não preciso decifrar o pensamento delas. E nem preciso entender que o coração está pulsando. Por quê? Porque depois de alguns passos vai se encontrar com o noivo. Irmão, você é noiva. E se isso não arde no seu coração, desculpa, tem alguma coisa errada em você. Vamos lá? O que precisa mudar hoje? Porque amanhã tem encontro. Amanhã tem encontro. Jesus está te esperando. E quem sabe será o encontro. O encontro com letra minúscula e o encontro com letra maiúscula. Encontro com letra minúscula ou encontros é aquilo que a gente tem diariamente com Jesus. E o encontro será o grande dia nas nuvens. Vamos nos preparar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O que precisa mudar aí dentro de você para esse encontro de amanhã ou para o grande encontro? Deixa o Espírito Santo falar com você agora. E se prepare. O que tem que mudar? Tem alguma mágoa no seu coração? Tem algum ressentimento? Tem alguma dor? Tem alguma ira tomando conta de você? Tem algum pecado que precisa ser confessado? Tem algum pensamento impuro
que precisa ser retirado? O que precisa mudar hoje para esse dia acontecer, para amanhã acontecer, ou para o grande dia acontecer? O que precisa mudar hoje? Quero falar a você que está aqui nessa noite, que não tem Jesus no seu coração, que não é salvo. Você precisa entender que para você se encontrar com Jesus, Jesus precisa ser o seu Senhor e Salvador. Você que chegou aqui nessa noite não tem essa certeza de que você ainda é salvo. Não saia daqui nessa noite sem essa convicção, sem Jesus morar no seu coração, sem o Espírito Santo habitar em você. Não saia daqui nessa noite sem a salvação em Jesus. Não saia daqui nessa noite sem a certeza de que você também vai para o céu. Então eu quero te dar uma oportunidade no nome de Jesus, de fazer a sua entrega de vida a Jesus, de se entregar a Ele. Eu serei breve, porque o tempo nosso já passou. Com a sua cabeça baixa, com os seus olhos fechados, se você quer agora, em nome de Jesus, a salvação, se você quer Jesus no seu coração, se você também quer fazer parte desse encontro eterno, se você está entregando a sua vida a Cristo agora, nesse momento, levanta a sua mão onde você estiver, que eu quero te ver, e depois quero orar por você. Eu não posso demorar muito aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Levanta a mão. Quem levantou a mão, levanta de novo, só mais um pouquinho, só por favor, para que a gente possa te ver e te dar um abraço aí. Os irmãos vão trazer você aqui à frente agora, abraçado com você. Vão trazer você aqui à frente. Enquanto os irmãos estão trazendo essas pessoas aí, nós vamos dar um forte aplauso a Jesus. Nós vamos glorificar o nome de Jesus. Nós vamos exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Ei, irmão, melhor isso aí, porque é festa, tem que ter festa. Eita glória. Lucas, qual o seu nome, meu querido? Qual o seu nome? Ricardo e Miguel. Lucas, Ricardo e Miguel, olha aqui para mim. Bem-vindos à sombra do Onipotente. A partir de agora, vocês também fazem parte desse grande encontro que vai acontecer. Porque a partir de agora vocês são lavados pelo sangue de Jesus. Vocês fazem parte da noiva de Jesus Cristo. E a igreja vai louvar a Deus, aplaudindo Jesus mais uma vez pela vida de vocês. Eita glória. Ei, irmão, aproveita que tem 3 pessoas que estão mudando de vida hoje, que estão entrando para o corpo vivo de Cristo hoje, que tiveram a coragem de dizer: eu quero mudança na minha vida. Irmão, aproveita, sai do seu lugar e vem dizendo para Jesus o que precisa mudar na sua vida agora, para o dia de encontro de amanhã, que você não sabe qual é. Pode ser o da devocional, ou pode ser o encontro nas nuvens. Se prepara. O que precisa mudar agora na sua vida? Sai do seu lugar bem rápido mesmo. Levanta, fica em pé. Mas aquilo que você entende que precisa mudar agora na sua vida, sai e vem para cá rapidinho. O que precisa mudar na sua vida? Não tem nada que precisa mudar, tá tudo ok? Mas se precisa mudar alguma coisa na sua vida, vem para cá bem rapidinho, bem rápido. Estou te esperando. Tá tudo ok na sua vida? Não precisa mudar nada. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É para você se preparar. O chamado de Jesus é: se prepare, fique ligado, fique alerta. Aleluia.
Agora preste atenção para a gente louvar o Senhor. Quantos querem ter o coração ardendo pela presença do Espírito Santo de Jesus? Quantos querem ter essa expectativa ardendo no seu coração? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser nessa noite cheio de dons espirituais, vestido pelo Espírito Santo para esse encontro? Quantos querem sair daqui com o seu coração pegando fogo, ardendo pela presença dele? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quantos querem isso na sua vida, em nome de Jesus? Quantos querem que o seu coração possa arder hoje pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo? Sai do seu lugar, vem cá, bem rápido, bem rápido. Quantos querem sentir esse ardor, esse fogo queimando no seu peito pela presença dele? Quantos querem ter mais intimidade com ele? Chega um pouquinho para frente aqui, vocês. Agora a gente pode cantar, a gente pode louvar, e depois nós vamos orar. Vamos? Suas mãos. A terra está clamando pelo que veio e que virá. E vem, 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 Messias, vem, que o teu povo te espera, que o teu povo te espera. E vem, 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 Messias, vem, que teu povo te espera, que teu povo te espera. Oh, nós ansiamos por ti. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos adorar o Senhor. Você pode abrir os olhos para você ler a canção e cante, adore. Meu templo está preparado, minha lamparina acesa está. A terra está clamando pelo que veio e que virá. E vem, 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 Messias, vem, que teu povo te espera, que teu povo te espera. E vem, 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 Messias, vem, que teu povo te espera, que teu povo te espera. E vem, 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 Messias, vem, que teu povo te espera, que teu povo te espera. E vem, 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 Messias, vem, que o teu povo te espera, que teu povo te Vamos levantar as nossas mãos e vamos falar com ele. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Oh, Jesus, obrigado porque nessa noite a salvação se manifestou nesse lugar. Obrigado porque nessa noite há um desejo profundo em nossos corações de que o Senhor faça grandes transformações. Senhor, faça arder, queimar em nós a expectativa pela tua presença, a expectativa pela tua vinda. Nós te bendizemos, Jesus, e nós dizemos: vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado pela manifestação da salvação. Obrigado pela manifestação da graça do Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. E obrigado porque vamos sair daqui nessa noite. Vamos descansar essa noite. Mas o nosso coração vai continuar ardendo, esperando
por isso nós te louvamos, e por isso nós te adoramos, e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, amém. Bem forte, aplaude a Ele. Volte no seu lugar. A criação clamando está entre o rei, e todo olho verá, e todo ser se humilhará. A criação clamando está entre o rei, e vem, Messias vem, que o teu povo te espera, que o teu povo te espera. E vem, Messias vem, que o teu povo te espera, que o teu povo te espera. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Santo Espírito e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um dos filhos de Deus em toda a terra, hoje e até o dia em que nós encontraremos com Ele. E o povo do Senhor diz: Deus te abençoe, meu irmão, a paz de Jesus. Uma boa semana para você.